Vamos lá, aqui eu vou mostrar para vocês duas maneiras de fazer um plano de montagem. Uma é a forma manual e a outra é a forma automática. Então aqui eu já estou com o meu projeto aberto. Eu vou lá, Ctrl P, para abrir as folhas de impressões. No caso eu vou usar uma folhinha em branco. E aqui eu já começo a puxar as minhas imagens. Eu vou em Viewport. E já começo a editar a minha imagem. No caso eu vou deixar bem próximo aqui. Deixar bem visível meu plano de montagem. Então o que eu faço nesse caso? Eu deixo uma folha com as portas fechadas e a outra com a porta aberta. Eu só copio e colo a imagem. Dou 2 cliques, vou lá em camadas e oculto as frentes de cozinha. No meu caso, eu vou ocultar a máscara também. E aqui eu já começo a puxar a cota automática. O que eu faço então? Vou lá em listagem e aqui ela dá todas as opções que eu tenho no projeto. Vou lá em avançar, escolho alguma formatação de tabela, avança e aqui eu já tenho toda a listagem de peça dessa sequência de imagens. Então você pode vir aqui colocar em observações e editar a peça e vou lá em concluir. O que eu faço? Eu pego e puxo a legenda, ela vai criar minha legenda automática e vem aqui gerar indicadores. Eu posso configurar os indicadores, tamanho de fonte, a cor, se eu quero círculo, se eu quero quadrado, isso daqui pode variar do jeito que você quiser. Dou um OK e aqui ele já gerou automática a minha legenda. Então o que eu faço? Eu só venho organizando a ferramenta. Que nem no caso aqui eu tenho um balcão de 4 gavetas. Ele já está certinho no meu balcão de 4 gavetas. Mas pode ver que aqui o 2 e o 5 ele não está alinhado. O que eu faço? O 2, como eu sei que é o meu balcão, eu deixo ele alinhado. E o 5, eu sei que é essa peça lateral. Então aqui eu só venho organizando as peças. A peça 6 e a peça 7... eu pedi um pouco maior somente para fazer os ajustes no local. Então aqui a peça 6. Eu vou lá em cores, coloco uma cor básica somente para indicar uma peça que eu vou ajustar. A 7 funciona da mesma maneira. Também tem o balcão 3 e o 4. O 4 eu sei que é a máscara. Então vou deletar o 3 e vou deixar nessa sequência de imagem. E desse lado eu vou apagar o número 4. Como aqui é uma parte simples da cozinha, eu posso deixar somente desse lado. Como eu sei que eu trabalho por módulo, eu sei o que é o que em cada sequência de numeração. Então aqui, a peça A6 e A7, eu sei que eu tenho que ajustar no local. Então aqui eu posso considerar, eu posso ir lá em observações e colocar ajustar na largura, ajustar fechamento. Só que eu gosto de fazer de uma maneira manual para deixar bem visível no projeto. Então eu escolho uma cor vermelha, que eu sei que é uma cor para ajuste. Então minha peça 6 eu sei que eu vou ajustar na largura. Se você já tiver o tamanho da peça, você pode colocar a medida exata já. E a peça 7 eu só dou um Ctrl C, Ctrl V e coloco ajustar fechamento. Se você quiser que apareça todos os itens do seu projeto, você pode ir lá na legenda e colocar listar agregados. Você avança e aqui ele vai dar todas as peças agregadas para você. Então aqui, como eu sei que é um projeto simples, eu trabalho sempre por módulos. Então essa é uma maneira automática de você estar trabalhando nos projetos. Então aqui já dupliquei a página, apago essas imagens, só que agora eu vou fazer de maneira manual. Deixo uma imagem bem visível, copio e colo, oculto as frentes, vou lá em camadas, cozinhas, portas e frentes. Eu vou nessa opção de indicador numérico e começo a adicionar a numeração do meu projeto. Então aqui você vai ver que é uma forma bem manual de se trabalhar. Tem que tomar muito cuidado para não errar a legenda de peças. E o que eu começo a fazer agora?
Eu venho na opção de líder com referência e começo a puxar aqui embaixo a minha referência. E aqui eu só começo a alinhar o projeto. Então isso você vai ver que é um pouco mais demorado, mas dependendo do seu projeto, se é um projeto bem complexo, eu indico você fazer dessa maneira, para você não puxar nada automático de peça fora de lugar. Existem algumas peças que são repetidas no projeto, por exemplo, a peça 8. Eu sei que é a mesma medida a peça daqui de baixo quanto aqui de cima. E a peça 10 é a mesma coisa, eu sei que essa lateral é o mesmo tamanho dessa. Assim vale para 3 também, que essa lateral é o mesmo tamanho dessa. Então aqui já na peça 3, o que eu vou fazer? Como eu sei que são duas peças, eu venho, dou 2 cliques na legenda e só coloco a observação que é duas peças. A peça 8 é a mesma coisa. Dou 2 cliques na legenda e já edito ela ali e vou posicionando no meu projeto. Existem algumas peças, por exemplo, esse fechamento superior, no projeto 3D eu fiz ele em geometria, só que eu adicionei ele atrás da parede. Por quê? Essa peça, geralmente, como é ajustada no local, eu sempre peço uma barra, tanto maior na largura quanto na altura, para o montador estar fazendo um ajuste na hora. Então eu sei que aqui essa peça pro fechamento é um tamponamento de 2,70, 18 de espessura e 70 de profundidade. Eu venho de maneira manual, clico em líder e coloco lá, tamponamento 2,700, 18 e 70. Como eu sei que é uma peça para ajuste, eu já vou colocar ajustar fechamento e coloco em vermelho para o montador se localizar. Isso vai valer tanto no fechamento superior quanto no fechamento lateral. E existem alguns detalhes que a gente precisa tomar cuidado, porque o que acontece? Por exemplo, aqui eu tenho uma fita de LED que eu vou colocar atrás do meu nicho. E eu preciso fazer uma baguete em madeira ali no fundo para proteger o LED. Só que se eu pedir esse tamanho de peça, o meu fornecedor ele não tem, a máquina dele não corta nessa medida. Então o que eu faço? Eu sempre peço uma peça a mínima que eu vou usar, que nem no meu caso é de 70 milímetros, e eu peço também uma barra para ele ajustar no local. Então nesse caso aqui eu vou usar a mesma referência, eu puxo uma seta, peça 13, eu só copio essa legenda e coloco lá, ajustar baguete em madeira, porque daí eu sei que o montador ele vai pegar esse tamanho de peça nessa cor e ele vai fazer o ajuste no local. Então vou colocar lá, módulo A, 180 milímetros do piso. E eu também coloco um recuo para o fundo de 18 milímetros, fundo afastado 18 milímetros. Feito tudo isso, o que eu faço? Eu só vou copiando as bolinhas e colando na legenda. Então agora para eu finalizar do outro lado, eu coloco a minha legenda automática. E agora eu só vou organizando meu projeto. E se você está gostando desse vídeo, já se inscreve no canal. E se você tem alguma dúvida de área técnica de projeto de planejado, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo a você. Aí feito todo o seu plano de montagem, o que você faz? Você vem em impressão em lote e você seleciona as imagens que você quer. Ou salvar em PDF, ou imprimir para estar passando para o montador. E feito tudo isso, já está finalizado o seu projeto. Eu fico por aqui, até a próxima.